Seja bem-vindo a mais um podcast Identidade à Mesa. Hoje um episódio especial que vamos ter aqui. Primeiramente, eu quero agradecer aos parceiros Doutora Glaucia Milhomem, Marisete Joias, Ótica Pontual, Ateliê Jacques Marie e Gisele Palhares e Carol Dantas, da Mary Kay. E nossa convidada hoje é uma convidada muito especial, Carol Dantas. Olá, boa tarde, Seja bom muito dia. bem-vinda. É um Obrigada. prazer aqui, viu? Prazer é todo Estou meu. muito feliz de estar com você aqui hoje. E hoje nós temos um assunto, várias coisas, né, para ser Amém. debatida. Mas seja muito bem-vinda, viu, Carol? Obrigada, Claudinha. É um prazer estar aqui. Uma bênção, né? A nossa amizade vem aí de um certo tempo. E eu sei que Deus une propósitos, né? Ele Sim. não une pessoas. Quero elogiar a cor da sua roupa, maravilhosa, tá linda, né? Obrigada. Tive a alegria de maquiar essa maravilhosa hoje também. Verdade, é E hoje nós verdade. vamos falar um pouquinho sobre isso também. Obrigada. Gente, essa roupa minha aqui é lá do Ateliê Jacques Marie do Rio de Janeiro, Carol. E ela é uma loja muito especializada em conjunto de linho, né? E eu falo assim que a palavra de Deus fala que o linho veste os justos, né? Amém. Justifica os santos. Aí Amém. nós temos que andar assim, né? No No linho, linho. no linho. Mas eu quero te agradecer, porque a Carol, ela está comigo em alguns projetos, já tem desde outubro de 2024, Uhum. que ela está nos projetos e a gente tem feito muita coisa, feito algumas coisas juntas, né, Carol? E ela sempre está maquiando, cuidando de mim. E assim, tem mãos abençoadas, né? Amém, amém. E, Carol, então fala pra gente quem é a Carol, de onde a Carol Dantas veio. Fala um pouquinho sobre você. Gente, eu sou a Carol Dantas, né? Tenho 30 anos. Hoje eu estou como empresária dentro da Mary Kay, né? Já fui aí do CLT. E o Senhor vem usando muito a minha vida para transformar a vida de outras mulheres. A Claudinha sabe um pouquinho do meu projeto, que agora eu tô dando um curso de automaquiagem. Mas esse curso de automaquiagem não é só mais um curso de automaquiagem, né, Claudinha? E sim um curso para transformar a vida dessas mulheres. E transformar, gente, não é o transformar o externo, mas sim de dentro para fora, Uhum, né? Porque hoje, Claudinha, existe uma deficiência muito grande sobre isso, né? uhum, Porque as pessoas estão interessadas em vender o produto, entregar o produto, mas esquecem quem está atrás dessa cadeira. uhum. Então, hoje o projeto vem disso. O Senhor fala lindamente ao meu coração sobre vidas, né? E eu tenho essa intimidade com o Senhor. Não é de hoje, é de Uhum. muito tempo, que às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, ela começou a ter intimidade com o Senhor agora. Não, gente, é de muito tempo. E posso dizer que eu acho que desde que nasci, o Senhor tem um chamado para minha vida. Amém. E sei que se não fosse a mão do Senhor, nem aqui eu estaria mais, né? Com certeza, né? Ninguém, né? Se não fosse Não, ele, a gente não estaria mesmo. com certeza. Carol, a maquiagem, ela sempre pode ser uma ferramenta de propósito, né? Sim. E tem uma parte que eu acho interessante que há uns 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro ele deixou uma lição para nós, que é uma lição muito atemporal. Ele fala o seguinte, lá na carta de 1 Pedro, fala que a beleza de vocês não deve estar nos enfeites, nos cabelos, nas joias de ouro e nas roupas, mas ao contrário, que ele seja no interior, que seja imperecível, né? E que é demonstradas em um espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ele não fala para que nós não devemos nos embelezar, mas ele fala que a beleza não deve estar somente nessas coisas, né? Uhum. Esse projeto seu da Mary Kay, ele chama Renascida, né? Uhum. Eu gostaria que você falasse para as meninas aqui, para o público, como que Deus te entregou esse projeto. Por quê? Eh, Geralmente, as pessoas, quando elas pensam em Mary Kay, elas pensam em vender produto ou plano de carreira. Uhum. Só que você veio de uma forma muito diferente, fazendo coisas que outras pessoas não fazem, justamente porque o Senhor te entregou esse projeto que chama Renascidas. Uhum. Como que ele entregou esse projeto para você? Como que iniciou? Durante a virada de ano, né?
o Senhor já tinha plantado no meu coração um tempo atrás de que eu cuidaria de mulheres e que eu cuidaria de muitas mulheres. E na virada de ano, Pode ser, viu? ah, no momento de oração ali na casa do Senhor, o Senhor me falou: filha, não é só números, e sim são pessoas que você deve cuidar e zelar. Existe uma falta de cuidado com as minhas filhas muito grande. E ali eu falei: Senhor, eis-me aqui, né? Eu nunca neguei nada e nenhum chamado do Senhor, porque eu levo tudo que o Senhor me entrega, Claudinha, muito a sério, muito a sério. E eu sabia que eu ia enfrentar alguns obstáculos, porque a partir do momento que você faz algo voltado para o Senhor, existe um preço a se pagar. Sim, E a gente sabe disso, a gente que é sim. cristão, você sabe disso. E o renascida, por que do renascida? Porque a mulher ela tem que se renascer de dentro para fora. Sim. Porque se eu mostrar apenas o externo aqui, o rosto bonito, a maquiagem bem feita, e por dentro eu não estiver curada, de nada vai adiantar a maquiagem. Você vai olhar no espelho, você vai continuar triste, você vai continuar com marcas, você vai continuar com feridas. Então o Senhor me entregou esse projeto e ele falou: filha, vai ter dias que você vai estar sozinha, mas o sozinha sou eu e você. Sim, E vai ter dias que vai ter muitas mulheres, vai ter uma, vai ter duas, mas em todo momento eu vou estar com você. sim. E eu preciso te usar. Aonde você estiver, você não vai ficar apenas em um quadrado, Uhum. você vai expandir. E aonde você for, você vai plantar a minha palavra. Então, como o projeto de maquiagem chama muito a atenção das mulheres, porque existem muitas mulheres vaidosas e já existe aquelas que nem tanto, né? Uhum. Mas é chamativo, né? A maquiagem. E então o Senhor me deu uma palavra sobre isso. Você vai colocar a maquiagem, mas durante a ministração do seu curso, você vai colocar a minha palavra. Então, durante a ministração do curso, Claudinha, é dito palavras que vêm do Senhor para essas mulheres, Sim. né? Uhum. Igual na passada de batom, que da sua boca saiam palavras que vêm de dentro, que venha do Senhor, Sim. que o Senhor preparou, que o seu olhar veja o que o Senhor proclamou para sua vida, que o Senhor escolheu para você. Então não é só mais um projeto, não é só mais um curso de maquiagem. É para transformar realmente a vida dessas mulheres. Uhum. Eu vi um pouquinho, assim, você, eh, dissertando ele, né, e é muito bonito, porque não se trata, elas começam a entender o real valor, né, Uhum, que elas têm como filha, né. E eu quero te fazer uma pergunta, Carol, em que momento que você acha que a maquiagem, ela deixa de ser uma expressão, porque a maquiagem ela é uma expressão, né, uhum, para ser uma armadura? Porque tem muita gente, né, eu falo assim, eh, a gente tem vivido num tempo em que tem coisas que começam a ficar muito pesadas, por uhum, exemplo, a perfeição, a questão de você estar postando nas redes sociais sempre linda, maravilhosa, né, o tempo todo, você tem que estar perfeita. Claro que tem coisas que é estratégico e não tem como você fugir daquilo, né, uhum, mas tem muitas eu vejo que tem muita gente que usa isso, esse exterior como uma armadura. uhum, E você, eu acredito que a hora que a pessoa senta lá à sua mesa, você consegue identificar. uhum. A maquiagem muitas vezes é para camuflar, né? Uhum, Então, às vezes, eu tô querendo esconder o sorriso, eu tô escondendo o que eu tô passando. E esse projeto é para você não se esconder mais, para você pôr para fora, né, quem você realmente é. Porque às vezes, Claudinha, existe aquela questão assim: ah, eu vou afinar meu nariz, porque eu não gosto do meu nariz. Ah, eu quero uma pele perfeita, porque eu acho a minha pele feia. uhum. Então, não é sobre isso, né? Então, essa armadura das pessoas esconderem, né, o que Deus fez de perfeito nelas, é que a gente quer tirar, para Então você não se esconder mais. O seu nariz é perfeito, sua pele é maravilhosa, sua boca é linda, seus olhos expressam o amor do Senhor. Então, é isso que tem que transparecer. Tirar a armadura, né, e mostrar quem realmente você é. é como se fosse deixar de provar algo e ter mais amor próprio, né. Exatamente.
ter um pouco mais de amor próprio. É porque hoje você vê, igual você mesmo citou, nas redes sociais é tudo muito perfeito. Muito. E as pessoas não mostram a realidade, infelizmente, né? Vulneráveis, né? Não existe uma pessoa, principalmente mulher, não tem uma mulher que ela é mulher maravilha. A gente Uhum, tem que ser mulher maravilhosa, mas não mulher com maravilha. certeza. E assim, hoje, esse questão do mundo, né, da questão do feminismo, empoderamento, não sei o quê, A exigência da perfeição, né? Que é é, o que as pessoas tanto exigem hoje, uhum, né? Desde o rosto perfeito. Você vê que tem pessoas que estão estragando o rosto em busca uhum, da perfeição, uhum, sendo que elas já são bonitas. Então, eu acho que isso é um pouco de aceitação, porque as pessoas elas não se aceitam, Claudinha. Até elas acharem a verdadeira identidade delas, é um processo longo. E uhum. as pessoas hoje, literalmente, elas não se aceitam. Não se aceitam. Quando a mulher senta para você fazer uma maquiagem nela, o que que uma maquiagem não vai conseguir esconder nunca? O que que você acha? É o quê? É tristeza? É alma? Alguma coisa da alma? O olhar diz tudo, O né? olhar, né? O olhar diz tudo. Ele vai dizer se você tá triste, se você tá feliz, se você tá magoada com algo, se você tá chateada. Então, o olhar nunca vai esconder. Nunca. Carol, vamos falar um pouquinho, dessa trajetória sua, porque assim, hoje você é uma consultora da Mary Kay, né? Sim. Mas a, assim, eu vejo tanta coisa a mais em você, além disso. Amém. Eh, a Mary Kay, as pessoas elas têm uma visão dela, né? Que Uhum. ela é uma empresa para vender produto, para seguir carreira, plano de carreira, ganhar carro rosa. Eu vou Uhum. resumir. Ganhar o carro tal, o bendito e famoso carro rosa, Uhum. né? Eh, assim, o que você, como que ela chama? A Mary Kay Ash. Mary Kay Ash. Ela tinha alguns princípios. Sim. Quais que eram os princípios que ela deixou nesse legado dela dentro da Mary Kay? A senhora Mary Kay Ash, ela era uma mulher cristã, né? Uhum, Então, ela começou a empresa ali com apenas R$ 5.000. Só que ela tinha princípios, uhum, né? E que às vezes as pessoas elas esquecem disso. Além dos princípios, ela tem a regra de ouro. Então, os princípios da Mary Kay é Deus em primeiro lugar, família e, por último, a carreira. E a regra de ouro dela é que você trate as pessoas como você gostaria que te tratasse. uhum, Só que às vezes a gente vê que desvia um pouquinho disso aí. Ela deixou um princípio, mas às vezes desvia um pouquinho daquilo ali, porque as pessoas não compreendem o verdadeiro propósito e chamado de uma empresa que é fundada por uma mulher cristã. uhum, Então, se o princípio dela é Deus em primeiro lugar, o porquê que a gente não planta isso no coração das pessoas? Então, pessoas não são números, né? Elas devem ser cuidadas, elas devem ser tratadas. O que você ganha com a Mary Kay ou com qualquer outra empresa, não só a sim, Mary Kay, é uma consequência do seu trabalho bem feito. sim, Hoje eu tenho isso no meu coração. uhum, Então, se você vive com um propósito, uhum, com certeza algo em consequência do que você está fazendo virá. sim, Então é a lei do plantio, né? Tudo que você planta, você colhe. Você não vai plantar morango e colher mamão. uhum, Você vai plantar um morango, você vai colher um morango. sim, Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, ela já deixou um princípio básico, uma regra de ouro básica. Eu vou cuidar de você, Claudinha, como eu gostaria que você cuidasse de mim. uhum, Então, as pessoas precisam entender isso e não tratar as outras apenas pelo cifrão, né? Que é uhum, só pelo valor, é. porque pessoas são preciosas. A reciprocidade, ela é muito difícil, Uhum, porque é um princípio isso aí, mas ele nem sempre é cumprido. uhum, A gente vê na palavra de Deus, quando Judas beijou Jesus. Jesus falou que vieste meu amigo. uhum, E ele estava entregando a Jesus ali, né? Então não foi recíproco, porque eu creio com toda certeza. E quando Jesus chamou ele de amigo,
era verdadeiro, Uhum, mas não houve reciprocidade, porque o outro houve uma traição. E hoje reciprocidade é muito difícil, mas sabe o que eu aprendi, Carol? Que não adianta a gente querer, às vezes, mudar o outro, a gente tem que ser o que a gente é. Na verdade, a gente tem que ser o que Deus quer que a gente seja. uhum, E a gente tem que estar sempre onde Deus quer que a gente esteja. Então, eu, às vezes, aquela questão vem dentro da gente, né? Eu fiz tanto por uma pessoa, ela não reconhece. Ah, mas eu já estendi a mão e o Senhor vai trazendo a maturidade. E falando, o evangelho nunca foi e nunca vai ser recíproco, uhum. né? E isso, eu acho que isso é para a vida em tudo na nossa vida, né? Às vezes você fala algo para uma pessoa, a pessoa não vai te devolver aquilo com amor, é diferente, né? Então, assim, o que ela deixou é um princípio, e quando ele é feito, ele, você pode ter certeza que é uma semente que gera. Com certeza. É o cuidado, né, é o zelo, É. né. E eu acho também que a gente não pode fazer nada, esperando algo em troca, Uhum, né. uhum, A gente tem que fazer de todo o coração. Se você não me retribuir da mesma forma que eu te dei todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, já é uma questão sua, já não é uhum, comigo. uhum. Eu, Claudine, já sofri muito com isso, muito de pensar assim: "Nossa, eu dei tanto carinho, eu fiz tanto por essa Fiz tanto, pessoa, é. e ela não pensou 2 vezes antes de passar em cima de mim", né. Uhum. Acontece. Então, e Acontece muito, com né. todo mundo, é. Então, hoje eu não sofro com isso mais. Hoje eu faço, né, eu faço o que o Senhor toca o meu coração de fazer, com amor, com carinho, não esperando nada em troca, porque eu acho também que quando você faz esperando Esperando. algo, você já tá agindo errado. Aham. Tem que agir com amor. É. Fez ali com amor, se você tiver um retorno disso, glória a Deus. Uhum, Mais uma vez eu repito, é uhum. consequência de um trabalho bem feito. É. Mas se não tiver nada de retorno, amém. Segue sua vida e continua fazendo da mesma forma. Gente, decepção, frustrações vai existir a todo tempo. Não, meu marido fala isso pra mim demais. Amor, você vai escutar mais não do que sim na Com vida. certeza. Muito Então mais. você tem que saber lidar com os nãos da sua vida Uhum. e e seguir em frente, sacode poeira falando: "Não fez por mim? Tá tudo bem, É. tá tudo certo, mas eu vou continuar fazendo". Carol, e assim, a gente, nós duas somos cristãs, né? E a gente entende bem o mundo feminino cristão. E existe muita religiosidade, Uhum, né? As pessoas confundem, porque doutrina é uma palavra, é a palavra pregada. A religiosidade é aquilo mesmo que é colocado nas pessoas, né? Que o próprio homem coloca, não está nem na palavra. E tem muita mulher cristã que eu conheço várias e respeito. uhum, Mas eu quero entender a sua visão sobre isso, né? Tem muita mulher cristã que, por exemplo, ela acha que é demais passar uma maquiagem, arrumar um cabelo, vestir uma roupa colorida. Eu conheço várias que não vestem roupa colorida, só uhum, roupa mais escura, né? E eu acho assim, a gente respeita porque cada pessoa é uma pessoa, né? Mas assim, a Bíblia ela não fala sobre isso para nós. Isso o uhum, homem que colocou, né? A palavra de Deus, ela fala mesmo que nós somos, porque o Senhor, ele é o quê? É um Deus de perfeição, né? O Senhor, ele deu sopro de vida em nós e ele uhum, nos fez imagem e semelhança. Então, eu acredito que nós iguais não somos, mas somos semelhantes. Então, eu acredito que o Senhor, ele não quer que a gente fique frustrado, que a gente nos sintamos feias. Eu não acredito nisso. uhum, Porque se nós somos imagem e semelhança, e nós entendemos que somos filhas do Senhor, é porque a gente tem que sentir isso verdade dentro de nós. Isso é muito uhum. difícil. Eu É. estou falando isso, mas foram anos para eu entender isso, para eu realmente viver isso, na verdade. A religiosidade, ela mata a pessoa de viver o chamar de Deus, Uhum, o que a mulher tem para ela viver. O que que você acha sobre isso? Eu falo quando é extremo, extremismo. Não pode passar batom, não pode, porque você trabalha com isso, Deus te chamou para curar mulheres através disso, e como que e tem pessoas que não pode passar batom, não pode passar nada, esmalte, não pode fazer nada por religiosidade.
Né, como você vê essa religiosidade dentro desse mundo cristão? As doutrinas, É. né, elas destroem, às vezes, o que o Senhor quer de nós, Uhum. né. Às vezes, igrejas veem esse cuidado, essa vaidade, né, como não sei o que que eles acharam dentro da Bíblia que fala sobre isso, que a mulher não pode ter o zelo, que ela não pode, até cortar um cabelo, que existe, cortar o cabelo, cuidar da pele, passar um batom, passar um esmalte que seja clarinho. Então a Bíblia não diz sobre isso. Se somos imagem e semelhança do Senhor, o que Ele quer de nós é que a gente se cuide, que a Uhum. gente seja feliz, que a gente viva o que Ele tem para nós. Então, eu acho que a doutrina ali muito fechada, né, Religiosidade. que é demais, às Uhum. vezes, não estou dizendo que é errado, mas o Senhor quer de nós, a alegria, né, o prazer ali de estar se cuidando, de se olhar no espelho e O falar templo assim: do Espírito Santo, "Poxa, né. eu sou assim". Tem mulheres, Claudinho, que elas na hora que você termina ali o curso de automaquiagem, que elas te olham e falam assim: "Essa sou eu". É, não se reconhece. Então quanto tempo que elas não se reencontravam É. nisso? E é Mas exatamente isso, você falou, e eu ia te fazer uma pergunta que foi até um gancho. O que que você diria, né, o que que você fala, na verdade, para essas mulheres que não se reconhecem quando ela olha no espelho? elas vão perdendo com o tempo, né, esse autocuidado, e na hora que a gente termina ali o curso, que elas se olham no espelho, elas falam assim: "Gente, não sou eu". Mas por quê, Claudinha? Elas se perderam no caminho, né, com a rotina, às vezes com a maternidade, né, em ser dona de casa ou então até pelo trabalho, porque a maioria das mulheres hoje, né, trabalham, são CLT, às vezes trabalham o Sim. dia todo ali. Tem o cuidado com a casa, tem o cuidado com a família, com o marido. Então essas mulheres, elas vão se perdendo no caminho. Uhum. Então quando elas tiram aquele tempinho ali para elas, que elas falam assim: "Não, esse tempo é meu. Hoje eu vou lá para me cuidar, para me sentir", porque querendo ou não, Claudinha, quando você vai em algum curso, alguma coisa que você tirou aquele tempo para você, você vai com a expectativa lá em cima. Sim. Então, além disso, eu tenho que suprir todas as expectativas dessas mulheres. Sim. Então, na hora que elas olham ali no espelho, que elas veem: "Gente, eu sou assim". E às vezes nem é nada demais, porque eu faço, É o né, básico, o básico. básico. O básico tem que ser feito, Uhum. né. E às vezes elas não têm esse tempo, Sim. pela sua rotina ali, pelo porque a rotina vai te engolindo, ela te engole. Sim. Tem gente que fala assim pra mim: "Carol, você tá de brincadeira? Não tem 10 minutos pra mim". E aquilo ali eu falo assim: "Gente, é 10 minutinhos". Ela fala: "Carol, não tem 10 minutos. O meu Mas dia não me permite mas ter". tem, porque se ela tá conectada na rede social, tá sabendo de tudo, tem Exatamente. 10 minutos. Então Levanta 10 minutos mais cedo. é. Então a mulher tem que ter esse cuidado, né, pra ela sempre se olhar no espelho e falar assim: "Nossa, eu me reencontrei. Sim. Hoje eu sei quem eu sou". Ô Carol, isso é tão interessante, porque a gente como mulher é um papel, eu converso muito com meu marido sobre ser mulher, porque Uhum. ele precisa entender como é que é o universo feminino, Aham. né. Um dia eu ouvi um homem falando assim: "Quer conhecer, quer conhecer verdadeiramente um homem, olhe para a mulher que ele tem do lado". Uhum. E aí eu fiquei, né, pensando nisso, e eu comecei a reparar os casais. Uhum. E aí, assim, passava um casal, eu tô indo na igreja, eu tô observando os casais. E esses dias aconteceu algo lá na minha igreja, tão bonito. Tem um casal lá, eles já são mais de idade. E aí, foi a Santa Ceia, né, e aí teve, na hora que ele foi entregar a ceia, ela foi no altar levar para os músicos, né, o pessoal da banda. Mas ele vai na frente, ele pega na mão dela, ele segura para ela subir, ele desce primeiro, um senhor já de idade, e eu só tô observando, né. E Uhum. ela toda doce, aí eu falei para meu esposo: "Observa isso aqui, quase não tem mais". Mas eu vi que você olha na mulher, você vê ela brilhando, você vê uma meiguice, um carinho ali,
Justamente por isso, né, porque hoje o papel do marido ele é muito importante para nós, É. né. Eu falei para meu marido hoje: "Eu não vou fazer podcast se você não orar por mim, porque eu não consigo". Aí ele já tinha saído, ele mandou um áudio já orando, né. Uhum. Então assim, o papel do marido hoje, ele é muito importante para Muito. nós, né. Uhum. Principalmente a gente que lida com outras mulheres. Uhum. Porque se nós não estiver abastecida dentro da nossa casa, a gente não consegue transbordar. Com certeza. Hoje, antes de vir, eu falei pro meu marido. Falei, amor, estou indo, ora por mim. Ele falou assim, vai que o Senhor já te abençoou. Uhum. E eu também, sempre que vou fazer algum projeto, assim, muito importante, eu não sei, fazer o projeto sem falar com ele, sem pedir a intercessão dele. Uhum. E realmente, a mulher zelosa, Claudinha, você vê o cuidado no esposo e nela própria, né? Muitas pessoas, depois que eu me casei, com o Gustavo, eles falaram, né, que ele mudou, que vê nele, assim, um sorriso diferente, que ele é bem cuidado. Uhum. Às vezes até a própria mãe, né, fala: "Você tá diferente, você tá bem cuidado". Uhum. Então a mulher tem esse papel, Tem. né, ela tem um papel de zelar do seu lar. Então a mulher sábia edifica o seu lar. Então, o edificar o seu lar não é apenas ser ali a plena, mas ela tem que cuidar de todos, é o papel da mulher zelar. E o homem é o provedor, é o cuidador, é o escudo daquela mulher, né? Porque se o homem estiver realmente disposto a cuidar da sua esposa também, a zelar por ela, ele é o escudo ali da casa. Então, ter um casamento bem sucedido no Senhor te exige muito, Carol, nós é engraçada, porque a gente começa num assunto e a né? gente vai deslizando para outro, mas é porque a gente vive isso, né? A gente Faz parte da nossa vida, não tem faz. como não falar sobre isso, porque o Senhor nos resgatou quando a gente não tinha nada para oferecer para Ele, Uhum, não é verdade? com certeza. E então, assim, a gente fica feliz de falar sobre isso, porque ter um lar restaurado hoje, ele faz parte de tudo que nós falamos aqui, sabia? Uhum, Porque é onde traz a nossa verdadeira identidade, a nossa essência de ser cuidada, e aí a gente pode transbordar na vida de outra pessoa, de com outra mulher. certeza, Porque não tem como uma pessoa que tem não problema em casamento, porque problema e aflição a gente tem todo com dia, certeza. né. Mas Uhum. eu falo desestruturação, questão de, né, um lar todo desestruturado, e aí a pessoa, ela não vai conseguir passar isso para a outra Não. pessoa, ela não vai poder cuidar da outra pessoa, né. Como que eu vou cuidar se eu não estou sendo cuidada dentro da minha É, própria casa, né? Então, hoje, graças a Deus, eu dou graças ao Senhor pelo meu casamento. Até tem pessoas que me pedem aconselhamento e eu só posso dar conselho, Claudinha, em algo que eu tenho autoridade para falar, sim. né? Então, hoje, graças ao Senhor, o meu casamento é tudo que eu clamei ao Senhor. O Senhor ouviu cada detalhe, cada mínimo detalhe. Além do meu esposo, o Senhor me concedeu o meu filho, que é a maior bênção da minha vida também hoje. Uma gracinha, É uma o bênção. benício. E Deus faz tudo muito perfeito, né? Uhum, Só que a gente que é mulher, né? Igual muitas mulheres falam, ah, eu tenho que ser a mulher de provérbios, né? uhum. Eu Sim, eu tenho tenho que é ser. muito difícil, muito Mas leva longe. a ponta da letra Provérbios 31, É, que você vai entender que não é facinho igual você tá achando. é. E casamento, Claudinha, é algo muito sério, né? Quando a gente está disposto a casar, falar, eu vou me casar, hoje as pessoas têm o plano B. Uhum. Quando você se casa, não existe plano B, existe só o plano A, Só. que é ficar casado até Jesus voltar. Até a morte separa. Ou até a morte separar, né? É. E se Jesus voltar, você tem que dar de mãozinha dada ali com ele. Então, casamento, gente, é uma escolha muito séria, Claudinha. Hoje as pessoas levam muito na brincadeira, né? Então, faça a escolha certa, né? Porque Julgo desigual, aham, não vai não dar. vai. Se você tá com uma pessoa, namorando com uma pessoa, ela já tem um hábito que você não gosta, não adianta achar que vai casar e ela vai mudar. Não, não Não muda. vai, é julgo desiguais, né. "Ah, eu sou cristã, mas vou casar com uma pessoa que é do não sei do quê", vai dar problema Vai lá dar. na frente, a não ser que você realmente queira pagar você realmente E um por preço um alto, preço né? muito alto por aquilo ali, né. É. Então, assim, Deus é maravilhoso, né, E o Carol? namoro é a preparação, né, É, Claudinha? Você preparação. namora pra ser preparado para o É. casamento.
Igual eu e meu esposo, a gente fez até o curso de noivos, que o curso de noivos é mais uma preparação Sim. antes de você casar, para te confrontar mesmo, para você saber se é realmente o que você quer. Então, gente, hoje eu consigo transbordar para as pessoas o que eu tenho em casa, né? Hum. Porque se eu não tivesse em casa, Claudinha, comunhão com Deus, se eu não tivesse preparação espiritual, se eu Uhum. não tivesse um casamento abençoado, bem-sucedido, se eu não tivesse a bênção de ter uma família, que hoje sou eu, meu esposo e meu filho, né? Uhum. Eu não poderia transbordar para essas mulheres, né? Porque como que uma pessoa que está infeliz, insatisfeita, triste, não tem alegria dentro da sua própria casa, vai transbordar para outra algo bom? Mas existe um mistério nisso aqui. Ela não vai conseguir, mas se ela falar: "Eu quero mudar", tudo já começa todo o ambiente muda, porque o problema é permanecer como está, Uhum. né. Então, isso foi assim comigo. Eu falei: "Eu quero mudar". E eu falo todos os dias, porque eu não quero ser a mesma amanhã do que eu tô sendo hoje. A gente tem que ser 1% melhor todos É, os todos dias, os né? dias. Então, assim, eu entrei nesse assunto de meu esposo, né, de marido, porque tem muito a ver, eles têm uma porcentagem muito grande. Tem uma frase que eles brincam e falam assim, meu marido que fala isso. Ele fala em inglês, como que é happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. Ele fala isso. Exatamente. Então, assim, porque ele fala assim: "Eu sou inteligente. Se Uhum. você estiver triste, meu Deus, a casa morre, vira uma confusão". E ele fala assim: "Quando você tá bem, parece que a casa tem vida". Até os cachorros fica diferente, sabe, Aham. brincando. Então eu entrei nesse assunto porque como a gente tem esse papel de ajudar mulheres, né, a trazer a mulher para o centro da vontade do Senhor, esse é o nosso papel. A grande queixa é a questão do marido, porque sempre há uma justificativa, sempre o outro é o culpado e não eu. Uhum. Não há uma autorresponsabilidade aqui. Sempre o outro é mais culpado. Uhum. Então, às vezes eu falo assim: você me falou agora todos os defeitos do seu marido, não tem nenhuma qualidade? Você está casada há tantos anos e não existe uma qualidade? Ah, sim, tem, tá. Então, vamos pegar essa qualidade e vamos sobrepor, Você sabe né? qual pergunta que eu faço para as pessoas quando elas me falam sobre o marido ou entra numa reclamação sobre o Ah, marido? ah. Eu faço uma pergunta para elas: por que que você se casou com ele? Ela viu algo de bom, Carol. Tinha ou não Tinha, tinha? não tem como, né. Você, Não foi forçado uai, um revólver. porque não existe hoje, Antigamente era, mas hoje não. No hoje, Oriente Médio ainda tem, hoje mas não tem casamento arranjado mais. Se é, tiver, eu desconheço, mas você casou por algum motivo. é. Então eu faço essa pergunta. E já teve mulheres que se pegaram assim, bem pensativas, pensando, gente, realmente, né? Por que que eu me casei? Porque um dia ele foi bonito, um dia ele te chamou atenção, Ela tinha uma você qualidade, amou, né. você casou com ele porque ele tinha uma qualidade que se É. encaixava com a sua. Aham. Então por que você se casou? Então existe, tem que existir esse porquê. Na hora que você pensar ali em desviar ali Uhum. do foco, lembra-se por quê? Por que que eu me casei? Gente, então é o seguinte, se você gostou desse podcast com a nossa querida Carol, você quer participar do Renascidas, que é maravilhoso. Tem um arroba, acho que vai estar o arroba dela aqui no podcast. Uhum. E você pode entrar em contato comigo também, deixar uma mensagem, eu passo contato para vocês. Participar do curso, desse curso. é- eu nem sei se é um curso. A gente chega lá, a gente não sabe nem se é um curso que não é um curso. É, Renascidas. Então, eu quero fazer esse convite para vocês que estão aí. E, cara, eu quero te agradecer por agradeço. ter aceitado meu convite, veio com o coração tão disposto como sempre. Amém. Foi uma conversa muito gostosa, a gente ia ficar aqui muito tempo, não ia? Ixi, falando até. Mas eu quero te falar para você que agora, mês de fevereiro, eu vou fazer uma live por dia com mulheres diferentes, aí você já é minha convidada, aí a gente tem Ótimo. um tempo lá bem gostoso pra gente falar, tá? Vamos lá. Quero te agradecer, Eu que agradeço, obrigada por você querida. ter vindo, viu? Amém. Deus abençoe você, sua casa Amém. e sua Amém. família, Amém. tá? Obrigada, eu que agradeço. E eu quero encerrar esse podcast deixando uma palavra para você. É, o Senhor ele tem falado algo comigo que é o seguinte, né?
O apóstolo Paulo, ele fala assim: "Paulo plantou e Apolo regou". Quem é o maior? Não é nem quem planta, nem quem rega, mas é aquele que faz crescer, que é o nosso Senhor Jesus. E essa palavra, ela está sendo falada para você e para mim, por quê? Muitas vezes tem pessoas que querem o reconhecimento por ter feito algo por nós. E a honra, ela é lícita e é um princípio. Mas a gente não precisa ficar escravo de gratidão a vida toda, porque quem faz o crescimento e a glória é só de Deus. Não precisa de você ser refém de gratidão. Você vai ser grato, ter o princípio da honra, mas entender que quem faz o crescer qualquer projeto que Deus colocou na sua vida é somente Ele. Então, um grande abraço, obrigado por ter ficado até aqui comigo e até o próximo. Tchau.